Até que ponto um simples tweet de homenagem a um músico pode desencadear uma treta de rockstars nas redes sociais? E além disso, me responda a seguinte pergunta aqui nos comentários. Até que ponto vocês acham que os meios de comunicação ligados ao rock e o metal têm poder de distorcer o que é dito por músicos e gerar essas intrigas? Bom, a essa altura você já deve ter lido em algum site de notícia de rock e heavy metal que rolou uma suposta treta entre o Dee Snider, famoso vocalista do Twisted Sister, e o Todd La Torre, vocalista do Queensryche, a respeito de uns comentários que o Dee Snider fez sobre o Ronnie James Dio e o Robert Plant, certo? O que talvez alguns de vocês não saibam é que o que começou essa treta foi um mero tweet do Tony Iommi, cara. Sim, no dia 29 de dezembro de 2022, o Tony Iommi fez um tweet homenageando o Cozy Powell, ex-batera do Black Sabbath, ex-batera do Rainbow, do Robert Plant, enfim, tocou com muita gente. Ele tweetou falando que naquela data o Cozy Powell completaria 75 anos. O Dee Snider retweetou essa postagem do Tony Iommi dizendo que o Cozy era um deus da bateria. Na sequência, um brasileiro chamado Paulo Renato, se tem treta, tem brasileiro, é incrível, respondeu ao tweet do Dee Snider dizendo que a introdução da Stargaze, música do Rainbow, era surpreendente. Na verdade, ele usa o termo mind-blowing aqui, eu acho que ele quis uma tradução mais literal. A introdução da Stargaze era de explodir a cabeça. O Dee Snider retweeta esse tweet, posta o link da música Stargaze e comenta: o quão incrível era o Cozy Powell. Ouça os 11 segundos iniciais dessa música do Rainbow e você vai saber. Então ouça o resto da Stargaze com o incomparável Ronnie Dio nos vocais e você vai saber por que muitos consideram essa como a melhor música de metal de todos os tempos. E a partir desse tweet, as respostas passaram a não só responder os elogios que ele fazia ao Cozy Powell, bem como também os comentários que ele fez sobre o Ronnie James Dio. Mas no começo era uma conversa apenas elogiosa entre o Dee Snider e os seus fãs falando sobre o quanto esses caras eram bons. Por exemplo, um fã respondeu esse tweet do Dee Snider dizendo, abre aspas, que voz o RJD, Ronnie James Dio, tinha, poder incrível, fecha aspas. Ao que o Dee Snider respondeu, abre aspas, a voz dele poderia perfurar cota de malha, fecha aspas. Um outro fã respondeu essa resposta do Dee e disse, abre aspas, segundo melhor frontman da história do rock, por muito pouco atrás do Freddie Mercury. Quer dizer, o cara fazia as pessoas torcer pelo demônio em Heaven and Hell. E foi aí que a treta começou, porque o Dee Snider respondeu esse comentário dizendo o seguinte, abre aspas, você está confundindo cantar com performar. Existe uma grande diferença entre um grande frontman e um grande cantor. O Ronnie era um dos maiores cantores de todos os tempos, mas como frontman ele basicamente ficava de pé no palco e cantava. O Fred era um grande cantor e frontman, fecha aspas. Como se não bastasse, o Dee Snider respondeu um outro tweet que dizia que o Robert Plant devia estar nessa lista de frontmans. O Dee Snider responde, abre aspas, eu sou um grande fã do Plant, vocalmente, mas ele não me mostrou nada enquanto performer. Era bonito, ótimo cabelo, ficava de pé no palco com o braço levantado e cantava demais. Não era um frontman, na minha opinião. Obviamente, esses comentários foram parar nos grandes portais de rock no metal, como o Blabbermouth, e na página do Facebook do Blabbermouth, o Todd La Torre, vocalista do Queensryche, comentou essa postagem que falava dos comentários do Dee Snider sobre o Dio e sobre o Plant. E o Todd La Torre comentou o seguinte, lá na página do Facebook, abre aspas, Plant não precisavam ficar correndo, pulando e girando suportes de microfones ou algo do tipo, a não ser que a opinião subjetiva de alguém exija isso como pré-requisito. Eles comandavam o palco com sua presença e voz absolutas, e isso era tudo que todos queriam e necessitavam. Eu diria que isso os torna grandes frontmen. O Blabbermouth viu esse comentário e fez uma outra notícia com a manchete, aspas, Todd La Torre para Dee Snider. Dio e Plant não tinham que ficar correndo, pulando, girando suportes de microfone ou coisas do tipo, fecha aspas. O Todd La Torre até comentou novamente na postagem do Facebook e falou que os comentários não eram dirigidos ao Dee Snider. Ele disse que ele mantinha os argumentos dele, mas que achava que aquela postagem do Blabbermouth era um pouco tendenciosa. Ao que o Blabbermouth corrigiu a manchete e fez uma errata na matéria. Mas aí já era tarde demais, porque o Dee Snider já tinha visto essa matéria e aí ele retweetou ela no seu Twitter com o comentário na descrição Who? Ou o famoso quem?
Então, além de tecer meus comentários sobre esses eventos, eu quero pedir que vocês respondam as duas seguintes perguntas nos comentários. Primeiro, obviamente, sobre os comentários do Dee Snider em relação ao Dio e o Plant. Vocês concordam que eles não eram dois grandes frontmen? A segunda pergunta que eu quero que vocês respondam é sobre o quanto vocês acham que cada um é responsável pelo que fala e pronto, ou se os meios de comunicação têm o poder de distorcer o que foi dito e causar intriga. Respondendo à primeira pergunta, eu acho que o Dee Snider está completamente equivocado. Ele está confundindo frontman com performer. Ele acha que para ser um frontman você precisa performar, você precisa atuar. E não é o caso. O James Hetfield, por exemplo, ele canta e toca guitarra. Ele não é um performer, mas ele tem uma puta presença de palco. Ele fica ali ao microfone cantando e tocando. E eu acho ele um dos maiores frontmen da história do rock. Ou o próprio Ozzy Osbourne, que hoje eu acho que tem uma presença de palco muito mais impactante do que ele tinha na década de 70, 80, quando ele se mexia muito mais no palco. Eu acho que quanto mais parado ele ficou, muito mais soturna ficou a imagem dele, né, a persona dele. Então eu acho que ficou muito mais impactante a imagem dele no palco conforme ele foi envelhecendo. É tudo uma questão de presença de palco. Cada vocalista tem a sua presença de palco. Cada vocalista tem a sua maneira de comandar a plateia. Alguns são mais energéticos e comandam mais fazendo performance, como o Bruce Dickinson, como o Axl Rose. Outros, como o James Hetfield, e sim, como os dois citados, o Robert Plant e o Ron James Dio, não precisam ficar correndo de um lado para o outro do palco. Eles têm uma presença mais estática, mas que é muito impactante, mas que é suficiente para comandar uma plateia. O Ron James Dio não seria a lenda do heavy metal que ele é hoje só por conta da voz. Obviamente que ele também o é por conta da presença de palco, por ser um baita frontman. Assim como o Robert Plant. Resumindo, todo vocalista de banda de rock é um frontman. Toda vocalista de banda de rock é uma frontwoman. A questão é qual que é a sua presença de palco. Eu acho que isso não tem nada a ver, ou em alguns casos isso não depende muito da performance. Quanto à segunda pergunta, até como um criador de conteúdo e dono de um meio de comunicação que fala de rock e heavy metal, e que atua no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, eu sei bem como essas ferramentas têm o poder não só de pautar toda uma audiência, mas também de apresentar os fatos da maneira que a gente quiser apresentar. E isso pode sim distorcer a percepção das pessoas dependendo da maneira como for feito. Pega o exemplo do comentário do Todd no Facebook da Blabbermouth. Claro que o Todd é responsável pelo que ele diz, mas quando o Blabbermouth pega esse comentário e faz uma matéria dizendo que o Todd está dizendo ao Dee Snider, isso se torna uma coisa direta, né? O cara fez um comentário no Facebook, se ele quisesse falar diretamente ao Dee Snider, convenhamos, ele poderia fazer isso, mandar uma mensagem, um direct para ele e fazer, mas ele não fez, ele comentou numa matéria de um site de rock, no caso uma página de Facebook de rock, e esse meio de comunicação pegou esse comentário e fez uma manchete que dizia to Dee Snider. Se eu não me engano agora, se você for ver, a manchete está on Dee Snider frontman comments. Algo assim. Ou traduzindo, sobre os comentários a respeito de frontman do Dee Snider. Essa manchete do Blabbermouth alterou a percepção do próprio Dee Snider. Porque quando ele deu a manchete to Dee Snider, esse cara tá falando diretamente pra mim, é sério isso? E aí, obviamente, ele deu aquela desprezada, comentando who. Mas é isso aí, da minha parte é isso, agora eu quero saber o que vocês pensam. Quero ver o que vocês têm a dizer a respeito desses assuntos, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixem um like se vocês gostaram do vídeo. Aliás, vocês estão gostando desses vídeos mais roteirizados? Deixem um feedback aí, por favor, é muito importante saber disso, beleza? Nos siga nas redes sociais, não sei se eu já falei isso. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix e até o nosso próximo vídeo. Falou!